Olá, boa noite. E aí, galera? Então, 1 minuto para o último dia da campus. Barril. Então, só queria saber uma coisa. Quem aqui é da área de computação aqui? Quem nunca... vocês conhecem já esse tema ou não? Primeira vez que vocês ouvem falar? Mais ou menos? Primeira vez? Não, já conhece, né? Então, essa vai ser uma apresentação um pouco superficial. Então, não fiquei com raiva de mim. Eu vou falar sobre inteligência artificial, machine learning, deep learning. Tentar diferenciar um pouco as três coisas para quem nunca viu, não sabe o que é. E mostrar onde é que está sendo usado isso hoje em dia. Então, mas eu estou aqui falando e quem é que eu sou? Então, eu sou Sérgio Neto. Eu sou estudante de Ciência da Computação lá em Salvador. Estou entre o 5º e o 6º semestre, assim, aquela coisa complicada. Eu sou desenvolvedor web. Eu fico na parte do front e do back. Eu sou full stack, mexo com PHP, JavaScript, essas coisas aí. Cadê? Pronto, sou viciado em podcast. Tudo de podcast aí, tipo Projeto Humanos, Nerdcast, Papo Torto, Imaginar Juntas, qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma coisa interessante de podcast, me indiquem, por favor. E eu sou bastante curioso e por isso que eu quis fazer essa palestra, foi para saber mais sobre o assunto mesmo. Então, fazendo essa pesquisa, eu percebi uma coisa meio estranha, que a gente está meio que vivendo numa ficção científica. E eu não tinha percebido até agora. Mas você fala, por que a gente está vivendo uma ficção científica? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, e vocês vão meio que perceber isso também, ou vocês já tinham percebido. Tá bom. Programação. Programação é uma coisa muito doida, porque, tipo, você consegue fazer 1 milhão de coisas com uma forma de escrever, com um texto. Você pode fazer desde uma calculadora até um foguete que vai para fora da Terra, vai voltar e pousar no mar. Tipo, como assim? Você consegue fazer muita coisa. E, inclusive, programação está tão enraizado hoje em dia que, para você ter uma profissão, você ser um profissional de destaque, você tem que saber, pelo menos, alguma coisa de programação, independente da área. Tá. Realidade virtual, como o próprio nome já diz, assim que você põe um óculos, você está em outro lugar. Tirando o fato da resolução não ser muito boa, seu cérebro se confunde. Tipo, a primeira vez que eu usei um óculos de realidade virtual, eu tinha que atravessar um palanque assim com uma madeira, e na realidade virtual eu estava num prédio super alto, e mesmo eu sabendo que eu não estava nesse lugar super alto, seu coração acelera, você fica com medo, é muito doido. Tá. Aqui a gente tem a prima pobre da realidade virtual, que é a realidade aumentada, que é basicamente você conseguir ver coisas virtuais no seu próprio mundo. Nesse videozinho, o carinha que está fazendo o vídeo, ele está usando um óculos da Microsoft e com isso ele está conseguindo utilizar o computador dele, tipo, no espaço, aqui no 3D. Peraí. Mais uma coisa da realidade aumentada. Os filtros de Instagram, Snapchat que vocês usam são todas implementações de realidade aumentada. Tá, blockchain, tirando o fato de ter um hype gigante e todo mundo querer falar sobre blockchain agora, é uma coisa realmente interessante. Foi uma das principais ferramentas para o surgimento das criptomoedas. E, além disso, ela promete matar os cartórios, que é uma coisa que ninguém gosta, todo mundo odeia os cartórios. E ele também
está sendo implementado para você rastrear as cadeias, os processos a cadeia dos processos, tipo, do começo até o fim de uma produção. E aqui é autoexplicativo, né? Tem esses robôs agora que andam, pulam, correm, abrem portas. E não só os robôs físicos, mas a gente também tem robôs virtuais. E aí, nesse caso, a gente pode estar falando de realidade de inteligência artificial, machine learning, deep learning ou outros exemplos de bots, outras coisas. Tá. Mas inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que é isso? Mas o que é isso? Antes de eu pesquisar, e pelo que eu via pela cultura pop, para mim, inteligência artificial era um homem de metal que pensava ou raciocinava e tinha sentimentos. E depois que eu pesquisei, eu vi que tem um pouco disso, mas não é só isso. Tipo, tem uma pincelada por isso, mas o que a gente tem hoje em dia é bem diferente. É uma parte, uma fração. Tá. Eu queria que vocês visualizassem essa imagem. Nós temos 3 divisões. A inteligência artificial é uma área maior, que ela abrange o machine learning e o deep learning com uma sequência histórica. Ele surgiu lá atrás, nos anos 50. Um tempo depois veio o machine learning e, por fim, nos anos 2000, 2010, veio aparecer o deep learning. Isso tem uma razão de o porquê isso ter acontecido e eu vou tentar exemplificar agora. Tá. Inteligência artificial, ela surgiu numa conferência que teve em 56, onde diversos matemáticos se reuniram para conversar sobre o tema. E lá eles tiveram vários brainstorms e chegaram a diversos conceitos. 2 desses são de matemáticos da época, que chegaram a essas definições do que seria uma inteligência artificial. E de lá, dessa conferência de 56, saíram 2 conceitos muito importantes. O conceito de inteligência artificial forte e de inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte é aquilo que eu imaginava antes de começar a pesquisar, que é um robô em formato humano, que tem sentimento, que pensa, que conversa como eu converso agora, numa linguagem natural, que raciocina, tem humor, e aí depende. Ele não precisa ter necessariamente um corpo físico, mas ele tem toda essa consciência. E alguns exemplos na cultura pop, a gente tem o C3PO, que deveria estar se mexendo. A gente tem o Terminator e a moça do Ex Machina, que assistam, que é muito bom. Então, depois da IA forte, nós temos a IA fraca, que é o que a gente tem hoje em dia, que é uma fração da inteligência humana. Da inteligência. Por exemplo, reconhecer padrão, ou você identificar uma imagem, você conseguir... É uma coisa do que a gente faz de uma forma... como é que eu posso dizer? Pequena, mas muito precisa. Tanto que, hoje em dia, as inteligências artificiais que nós temos, em determinados pontos, superam o que a gente consegue fazer. Eles processam muito mais rápido. Eu vou dar 2 exemplos agora. Um é de reconhecimento facial. Essa câmera ela está reconhecendo as expressões desse rapaz. E aqui um exemplo do Deep Dream, que é uma inteligência artificial do Google, que utiliza Deep Learning. No caso, ele está reconhecendo os padrões da imagem e extrapolando. Nesse caso aí também são várias imagens compiladas, mas basicamente ele reconhece os padrões que tem na imagem e extrapola. Pronto. Machine Learning, a coisa mais falada nessa Campus Party. O aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, em sua forma mais básica, é a prática de usar algoritmos para analisar dados, aprender com eles e depois fazer uma determinação ou previsão
sobre algo no mundo. Diferentemente da programação tradicional, que você tem que definir todos os passos de como o computador vai se comportar. Por exemplo, se você vai para a direita, você tem que configurar que ele vai para a direita e o que ele vai fazer depois. Você tem que vai passo por passo. O Machine Learning, você vai ter um algoritmo que você vai alimentar com dados, e a partir disso ele vai aprender, e a partir de ter aprendido ele vai conseguir executar uma função, que é, no caso, uma das funções específicas. E aí ele vai executar muito melhor que a gente. Essas funções podem ser diversas, tipo reconhecer padrões, entre outros. Eu vou passar um gifzinho que vai tentar dar uma ilustrada nisso. Tá. Isso aqui é o computador. Isso aqui são as informações que ele recebe. Então, ele vai estudar e aprender através dele. Ele vai reconhecer padrões. Isso aí ele está pensando. Isso é mais rápido do que está aparecendo no GIF. Ele encontra correlações e, a partir disso, ele vai conseguir lidar com outras informações que você dá. Nesse exemplo, ele vai ser um sistema de recomendação. A partir do que você comprou, ele consegue sugerir novas coisas que você deveria comprar. Tá. Mais atrás, eu falei que primeiro veio a inteligência artificial, depois o machine learning e depois o deep learning, e que isso tinha um motivo. O motivo é porque, hoje em dia, nós geramos muitos dados de tudo. Pesquisas mostram que 90% dos dados foram gerados 90% dos dados que nós temos hoje foram gerados nos 2 anos anteriores. Ou seja, a gente tem dado pra caramba e, com isso, a gente consegue treinar as máquinas para fazer diversas coisas. Por exemplo, a gente tem informação de que a gente vai na academia, do que a gente come, para onde a gente vai, do que a gente joga, do que a gente faz. A gente tem informação de tudo. E, com isso, a gente pode treinar as máquinas para fazer funções específicas. Tá. Agora eu vou tentar explicar um pouquinho do Deep Learning. O Deep Learning é lembrando daquela imagem, ela é uma especificação do Machine Learning. São algoritmos de Machine Learning que preenchem 3 requisitos. Você tem que ter camadas de processamento camadas de processamento que vão funcionar uma após a outra, e a camada subsequente recebe informações da camada anterior. O treinamento vai ser não supervisionado ou supervisionado, e o aprendizado é feito em múltiplos níveis de representação, que correspondem a diferentes níveis de abstração. Muito doido. Aqui é uma abstração de que as pessoas fazem de como funcionaria o nosso cérebro. O objetivo aqui é reconhecer a maçã. Você percebe que só vai ficar... só pinta as maçãs quando aparecem. A partir da informação que é enviada, que são esses cartões, a rede neural trabalha e, a partir disso, ela vai dar se é verdadeiro ou não. Tá. As redes neurais foram baseadas no que a gente... nas nossas redes neurais, do cérebro humano. E aqui é uma representação um pouco mais fácil. A partir da entrada do cartão, que pode ser uma maçã, um abacaxi ou uma laranja, as redes neurais, as camadas de processamento vão analisar diversas coisas, como a textura, a cor, a forma e o tamanho, e, de acordo disso, eles vão ver se são compatíveis com o que se espera de uma maçã. E, a partir disso, você vai ter um resultado positivo ou não. Aqui é mais uma representação de que você mostra as camadas e a informação subsequente recebe da anterior, e, com isso, você vai processando até chegar em maçã ou não maçã. Tá. A partir disso tudo, eu quero mostrar alguns exemplos de inteligência artificial no cotidiano. Tipo, quando a gente conversa assim, parece que é uma coisa muito longe, que, tipo, nossa, você tem que ser PhD para saber o que é e usar, mas não, a gente usa todo dia. Tá nos nossos e-mails,
quando você recebe e-mail no Gmail, o Google classifica automaticamente entre social, ou de promoção, ou de atualizações, ou de fóruns, e o spam também. E fora a sua caixa de e-mails. Ele consegue, a inteligência artificial do Google consegue analisar seus e-mails sem ter que ter uma pessoa para cada caixa de e-mail, lendo o que você recebe para então classificar. Ele não. Ele consegue classificar tudo a partir. Ele lê e classifica tudo automaticamente. Sistema de recomendação, que é o ponto forte do Netflix, que não te deixa sair daí. Que conforme você vai assistindo diversas coisas, ele recomenda programas que pareçam com o que você assistiu. Os sistemas de recomendação, eles utilizam diversos algoritmos para chegar nessas recomendações. Eles podem ser utilizados para diversos produtos. Pode ser para livro, filme, notícia, música, vídeo, qualquer coisa você pode recomendar a partir de um sistema de recomendação. E, por fim, uma das utilidades no dia a dia é a tradução. Praticamente todo dia, quando eu vou ler algum texto em inglês, eu preciso traduzir algum termo, eu utilizo do Google Tradutor. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na fronteira do conhecimento. Tipo, para o futuro, o que é que vai aparecer? Primeiramente, falar sobre jogos, que a inteligência artificial vem sendo utilizada em jogos desde o começo, desde 56, os matemáticos querem fazer a máquina ganhar do humano nos jogos e desde sempre fazendo esses estudos. E a primeira coisa notável foi em 97, quando o Deep Blue, que era uma inteligência artificial da IBM, ganhou do campeão mundial de xadrez, o Kasparov. Então, de lá para cá, algumas coisas mudaram, os algoritmos foram ficando cada vez mais rebuscados. E, em 2016, o AlphaGo, uma inteligência artificial do Google, ganhou do campeão mundial de Go. Mas por que é tão importante, tão diferente do xadrez para o Go? O xadrez, a cada rodada, você só tem 35 possibilidades possíveis, jogadas possíveis. Enquanto o Go são 250. Então, o poder de processamento necessário para isso é muito maior. Já em 2017, um ano depois dessa vitória do AlphaGo, o Google lançou o AlphaGo Zero, que treinou sozinho, só com as regras de Go, aprendendo o que dava certo e esquecendo o que dava errado. E com isso, com esse treinamento, ele conseguiu ganhar de 100-0 da outra inteligência artificial que tinha ganhado. E, atualmente, o desafio que os pesquisadores falam é da máquina ganhar em jogos de estratégia em tempo real. Nesse caso aqui é StarCraft, mas poderia ser Dota ou LoL. E, na verdade, não é mais um desafio, porque em 24 de janeiro de 2019, outra inteligência artificial do Google, a AlphaStar, ganhou de 2 jogadores profissionais de StarCraft 2. Tá. Falar um pouquinho sobre voz e aí a ligação com inteligência artificial. Tem algumas startups que têm inteligências artificiais que conseguem gerar música e trilha sonora de forma automática. Mas tem uma startup, a Ladybird, que eles conseguem copiar a voz humana ou gerar vozes e assim você consegue utilizar para diversas coisas. Você pode usar para tradução, você pode usar para dublar um jogo, como um leitor de tela, para diversas coisas. Uma coisa muito interessante que eles estão utilizando é para pessoas que perderam a voz por algum tipo de doença, como o Stephen Hawking, por exemplo, que perdeu a voz dele e tinha que usar um computador para gerar algum tipo de comunicação. Hoje em dia, ele poderia usar essa inteligência artificial e ter a sua voz antiga.
Pulando agora de um sentido para o outro, a gente vai sair de voz para visão. O Deep Learning e o Machine Learning conseguem trabalhar muito bem as imagens, eles conseguem reconhecer padrões, fazer recomendação ou até mesmo gerar novas imagens. Quem nunca viu em algum desenho, em algum série ou filme, quando tem que se pegar um criminoso e só que tem uma foto super borrada dele e você dá zoom, dá zoom, dá zoom, chega na foto borrada e magicamente melhora-se a imagem e descobre-se o suspeito. A gente está chegando próximo disso, mas está bem incipiente, mas você percebe que tem uma foto pixelizada e sem qualidade e após rodar pela inteligência artificial, você consegue dar uma nitidez maior. Esse é outro exemplo. Tá. A geração de imagens complexas para pessoas que não têm nenhum senso artístico, tipo eu mesmo. Você faz um sketch simples e a partir disso a inteligência artificial com alguns padrões consegue gerar imagens mais complexas e rebuscadas. Aqui é um exemplo. Você tem uma sketch super simples de um lado e o que ela gera depois, dá até para usar de plano de fundo. Aqui, um exemplo mais comercial, tem uma textura inicial e a partir disso você consegue gerar outras texturas. Se você quiser fazer um ambiente 3D, alguma coisa assim, você consegue se utilizar dessa IA. Outro exemplo, muito bonito. Tá. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Para quem não sabe, quem é cego ou tem deficiência visual, não utiliza o celular da mesma forma que a gente. Eles têm um leitor de tela que vai lendo o HTML do site e informando o que é cada coisa, o que é um link, o que é um texto. E eles chegam nas imagens e o importante é que se tem uma descrição, uma legenda dessa imagem, o que geralmente não tem, porque ou os desenvolvedores esquecem ou não sabem dessa funcionalidade. E tem uma inteligência artificial que consegue analisar a foto e então sugerir uma legenda para essa foto, que é muito importante. Tá. Agora falar de carros autônomos, que é meu sonho isso aqui, ir para o trabalho dormindo. Tá. Os carros autônomos utilizam de todas as tecnologias que eu falei anteriormente, de Machine Learning e de Deep Learning, para aprender a dirigir e depois aprender a reconhecer, durante o trajeto, cada um desses, do que aparece, se é um sinal, se é uma pessoa no caminho, todas essas tecnologias. E um dos produtos que a gente tem hoje em dia são os carros Waymo, que é uma parceria do Google com essa empresa. E com alguns sensores, eles conseguem fazer todo esse trajeto. Tá, mas como é que funcionam os carros? Eu vou passar um videozinho aqui que mostra ele andando na vida real, esses carros da Waymo. Então, acho que deu para entender como é que funciona. Isso é uma cidade ainda que é super interessante, super experimental, é uma cidade tranquila, mas ele consegue fazer esse percurso e quanto mais carros autônomos existirem, melhor vai ficar para a gente, para essa locomoção. Vai ser mais rápido. Na verdade, você nem vai precisar de um carro, né, no futuro, você só vai precisar do serviço. Tá.
Vamos lá. Finanças. Com o aumento da web, a gente passou a comprar cada vez mais na internet e, com isso, aumentaram-se também as fraudes. Uma pesquisa do Instituto McAfee mostrou que o mercado financeiro perde cerca de 600 bilhões de dólares só por fraude. E, por conta disso, o uso de inteligência artificial para você evitar essas fraudes é muito interessante. E existem diversas empresas que estão investindo nisso, e uma é a Emailage, que criou o Rapid Risk Score, que é uma inteligência artificial, um software que utiliza de machine learning para verificar se uma transação na internet é fraudulenta ou não. Ele vai analisar uma série de variáveis, como e-mail, IP, o endereço de compra ou de entrega, o telefone da pessoa, o ID do telefone e alguns outros dados, para ver se isso é fraudulento ou não. Então é importante tanto para a gente, como consumidor, quanto para as instituições financeiras. Já para o povo de recursos humanos, para os recrutadores e recrutadoras, a inteligência artificial também pode ser muito interessante. Existe uma plataforma chamada GoArea, que promete utilizar inteligência artificial para encontrar o melhor candidato para sua empresa. Segundo eles têm um algoritmo que consegue analisar todos os perfis disponíveis pela internet e então encontrar a melhor pessoa para essa vaga. Além disso, eles prometem uma função de conseguir prever quem quer sair da empresa, quem está confortável e não quer sair, e as pessoas que desejam sair da empresa, e com isso o recrutador abordar essas pessoas da melhor maneira possível para conseguir reter esse talento. Já a parte de logística é importante também, para você conseguir reduzir os custos e diversas outras coisas. Tem uma empresa chamada Clear Metal que se propõe a isso. Eles usam inteligência artificial e machine learning para otimizar o inventário, para gerenciar proativamente os erros e reduzir os custos de transporte, fazendo assim uma logística muito mais competitiva. E agora, na área de saúde, como que a IA, o Machine Learning e o Deep Learning são utilizados nessas áreas? Existem alguns algoritmos, alguns softwares de Deep Learning que conseguem analisar diversas radiografias e, com isso, transformam o trabalho do radiologista, fica muito mais eficiente e eficaz. Isso já é utilizado hoje em dia em alguns países. Tem duas startups que eu vou falar aqui agora, que uma busca atacar o problema do câncer e a outra o do AVC. A Page AI é uma startup que busca... Eles desenvolveram uma inteligência artificial que analisa diversas imagens das células do paciente, e com isso ele consegue ver se ele tem células cancerígenas, se tem alguma coisa suspeita, e para conseguir tratar ou prevenir esses casos. Já a Vix AI tem diversos produtos eles já funcionam. Tem hospitais que implementaram, que eles têm como objetivo tratar ou prevenir os casos de AVC. Como é que funciona? Durante uma tomografia computadorizada, o software vai analisar essas imagens. Então, ele analisa as imagens e vê se o paciente teve ou se pode ter algum tipo de AVC. Então, ele entra em contato diretamente com o médico para já dar o melhor tipo de atendimento possível. Então, a gente percebe que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida. Ela já está no e-mail, no sistema de recomendação, e vai fazer mais parte ainda. Então, é importante para a gente ficar ligado nisso, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional, para a gente saber utilizar dessas ferramentas e nos tornarmos profissionais melhores. Então, é isso.
Obrigado. Valeu.